Olá, senhores. Vamos aí com as resoluções dos nossos propostos, né? Aí da aula 9 do Flexus Prime. O primeiro exercício fala o seguinte, ó. Um pequeno bloco representado na figura desce o plano inclinado, ou seja, ele garante que está em movimento, com velocidade constante. Meninos, aqui a gente consegue tirar uma série de informações, tá? Uma série de informações. Vem com o tio. O fato dele garantir para nós que a velocidade é constante garante que eu não tenho aceleração. A aceleração é nula, certo? E se a aceleração é nula, indica que a força resultante vale zero. Ou seja, nós podemos afirmar aqui que o nosso sistema, o nosso corpo, está em equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico, né? Pois ele tem movimento, mas ainda assim está em equilíbrio. Além de falar isso daí a respeito da força, estão lembrados do TEC, Teorema da Energia Cinética, que fala que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética? Como a velocidade não está mudando o seu valor, significa que a variação da energia cinética vale zero. Então, o trabalho da força resultante vale zero. Ou seja, o trabalho de todas as forças que atuam no teu corpo, quem são as forças que atuam no corpo? Nós temos o peso, que é vertical para baixo, sempre. A normal, que é perpendicular à superfície, indo da superfície para o corpo, também sempre. E óbvio, aqui, estão lembrados que o peso a gente acaba decompondo? O peso a gente vai ter uma componente perpendicular ao plano e uma componente paralela ao plano, estão lembrados? Opa. Aqui, componente paralela ao plano. Então, vamos desenhar as componentes. Eu tenho uma componente perpendicular e uma componente paralela ao plano. Uma é o P-seno, que é, no caso, a paralela. A outra é o P-cosseno, que é a perpendicular à superfície para nós. Lembre-se que ao trabalhar com as componentes, você esquece essa resultante. Espera lá. Eu sei que quem puxa para cima vai ter a mesma intensidade que quem puxa para baixo. E eu sei que quem puxa para a esquerda tem que ter a mesma intensidade de alguém que puxa para a direita para que a nossa força resultante seja zero. Isso significa que, nesse caso, nós podemos garantir que entre o bloco e a superfície, nós temos uma força de atrito. De forma que a força de atrito anula a componente P-seno do nosso peso e mantém o sistema em equilíbrio. Então, olha que bacana, são 3 forças, né? Peão, são 4. Não, são 3. Lembra-se que o peso a gente está decompondo e transformando em 2 componentes, mas elas não existem. Existe apenas o peso. Eu tenho 3 forças. E, se eu somar o trabalho de todas essas forças, ou seja, o trabalho da força peso, mais o trabalho da força normal, e mais o trabalho da força de atrito, a resultante de tudo isso tem que ser igual a zero, já que nós estamos vendo que o trabalho da força resultante vale zero para nós. Lembrando que a normal, por ser perpendicular ao deslocamento, o trabalho dela já vale zero, né? Então a gente pode falar aí que somando o trabalho do peso com o trabalho do atrito, essa resultante vale zero para nós. Perfeito, senhores? Então vamos a partir de agora analisar as alternativas com essas informações que nós temos aqui. Olha lá. O item A fala o seguinte: não há atrito entre o bloco e o plano, e que o trabalho do peso do bloco é nulo. Meninos, não há atrito entre o bloco e o plano? Há atrito entre o bloco e o plano, né? Então a alternativa A está falsa para nós. B. Há atrito entre o bloco e o plano. Até aí, beleza. Mas nem o peso do bloco, nem a força de atrito realizam um trabalho sobre o bloco. Pelo contrário, tanto o peso como o bloco, eles realizam trabalho, né? Então, nem o peso e nem a força de atrito está errado. A única força que não realiza trabalho é a normal, por ser perpendicular ao deslocamento. Então, o item B também está falso. O C. Há atrito entre o bloco e o plano. Beleza. Mas a soma do trabalho da força de atrito com o trabalho da força peso é nula. Isso. Esse está verdadeiro, né? Então a gente chega aqui que a alternativa correta para nós é a nossa alternativa C. Vamos olhar as outras? A dado.
Há atrito entre o bloco e o plano, perfeito, mas o trabalho da força de atrito é maior que o trabalho da força-peso. Se ele fosse maior, senhores, a gente ia ter um trabalho diferente de zero. Portanto, nós íamos ter variação na velocidade. Nesse caso, como o atrito está ganhando, a velocidade ia estar diminuindo e o bloco ia parar em algum ponto aqui, tá? Então, por isso que a D está falsa, né? E aí, não há atrito entre o bloco e o plano, você já pode jogar fora, e o peso do bloco realiza trabalho, mas não interfere na velocidade do bloco. Se realizasse trabalho, obviamente que ele interferia na velocidade do bloco, no nosso caso. Aqui está toda errada a alternativa aí. Fechou, meninos? Um grande abraço. Nos vemos no decorrer das questões aí. Até mais.